Bem-vindos à modelagem estrutural com AutoCAD e Eberic, objeto de aprendizagem, módulo 5. Apresentamos os objetos de aprendizagem desenvolvidos no âmbito do projeto Construa Brasil, que visam estimular o desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias relacionadas ao BIM por meio da capacitação. Os objetos de aprendizagem são compostos por vídeos, dataset e descrição. Este objeto de aprendizagem desenvolve a competência em modelagem estrutural com o AutoCAD e Eberic. Está relacionado ao uso do BIM em autoria de projeto. Neste módulo, você irá aplicar os comandos de dimensionamento estrutural da plataforma AutoCAD e Eberic na modelagem estrutural, executando as ações e armaduras dos elementos estruturais, considerando os critérios normativos da estrutura adotada para uma edificação vertical residencial de habitação de interesse social. Este módulo do objeto de aprendizagem é útil para aqueles que desejam dimensionar estruturas em concreto armado de uma edificação residencial multifamiliar no AutoCAD e Eberic. O projeto arquitetônico de referência para a estrutura sendo modelada é uma adaptação da habitação de interesse social desenvolvido pela CDHU e construído em Campinas, São Paulo. No módulo 5 do objeto de aprendizagem do uso do BIM em autoria do projeto estrutural em concreto armado com AutoCAD e Eberic, serão apresentados os seguintes tópicos: dimensionamento das lajes, dimensionamento das vigas, dimensionamento das escadas, pilares, fundação, sendo estes blocos sobre estacas, e dimensionamento do reservatório inferior. Para utilizar este objeto de aprendizagem, instale a plataforma em seu computador ou utilize um computador que já tenha a plataforma instalada. No caso dos vídeos, utilizamos a atualização 2024-03 do AutoCAD e Eberic. Descarregue o dataset utilizado no vídeo e disponibilizado abaixo, abra a plataforma e abra o dataset, assista ao vídeo por partes, repetindo as ações demonstradas. Faça quantas repetições forem necessárias para o seu aprendizado. Após realizar uma análise inicial da estrutura, podemos partir para a etapa de dimensionamento. E até antes dessa etapa, é possível realizar ajustes na concepção, alterando vinculações, incluindo mais elementos, como, por exemplo, dividindo o painel de lajes, mudando seções, entre outras opções. Dentre esses ajustes, gostaria de destacar uma modificação que foi feita na vinculação de algumas lajes. Perceba que entre a laje L10 e L11 há uma diferença na indicação na viga V4. Acessando a guia Modelo, podemos verificar no grupo de lajes que, assim como para as vigas, é possível aplicar vinculações, como, por exemplo, engastar em viga, engastar com redistribuição, ou ainda rotular, ou utilizar a plastificação. No primeiro pavimento e também nos outros, utilizamos a opção Engaste com redistribuição. Essa opção irá aplicar uma plastificação entre a continuidade das lajes em questão. Ao fazermos isso, teremos uma diminuição dos momentos fletores negativos nessa continuidade, ocorrendo então uma distribuição. O mesmo foi feito no pavimento cobertura, entre as lajes indicadas. Para iniciarmos, então, o dimensionamento da estrutura, podemos acessar a guia Estrutura, no grupo Análise, a opção Processar, e agora processar a estrutura com a opção Verificar limite de redistribuição em nós semirrígidos também habilitada, assim como dimensionamento dos elementos e determinação dos deslocamentos.
Após finalizar o processamento, podemos clicar em OK e acessarmos a janela de dimensionamento, na janela da edificação, a opção de lajes do primeiro pavimento. Na janela que se abre, teremos guias com informações a respeito da carga de todas as lajes que foram lançadas, a guia seção, que indica a seção da laje. Na guia positivo, serão exibidos os valores de momentos positivos máximos em cada direção e a armadura correspondente. Além disso, indica se existem lajes em situação de balanço que deve ser considerada para o detalhamento da armadura. Em armadura superior, contém os esforços da região superior quando existirem. Na aba Continuidade, podemos visualizar a distribuição dos momentos negativos nas lajes, bem como as armaduras dimensionadas para esse esforço. Na guia Região, podemos verificar as regiões de armadura positiva e negativa, podendo também definir uma armadura quando desejado. Podemos também acessar os comandos à esquerda, como detalhar. Podemos gravar a bitola da armadura principal. Temos os resultados para cada bitola, e aqui podemos verificar quando há um erro em uma bitola em específico. Podemos calcular todas as lajes para o dimensionamento. Podemos gerar as pranchas de todos os elementos. Podemos acessar a opção de reações, verificando as reações em cada apoio dessa laje. Podemos também acessar a opção de deslocamento para o estado limite de serviço, e aqui o programa faz a verificação com um limite máximo, informado pela norma e também configurado, e quando algum deslocamento excede o limite preconizado pela norma, ele emite um aviso alertando o projetista. Podemos visualizar também o diagrama de momentos, verificando o momento em cada laje. Temos a opção também da grelha da laje, onde podemos visualizar, assim como no pórtico unifilar, diversos diagramas, como, por exemplo, o modelo elástico deslocamento, verificando o deslocamento. Podemos também acessar o modelo de dimensionamento, onde podemos verificar os esforços de dimensionamento em cada barra dessa grelha. Podemos também verificar os diagramas de punção, quando existir um pilar apoiando uma laje, e temos também a opção dos relatórios, como, por exemplo, o relatório de cálculos, onde exibe as informações a respeito das armaduras positivas e também negativas na continuidade das lajes. Assim, o EBERIC realiza o dimensionamento desses elementos e, caso alguma verificação não seja atendida, são exibidos erros de dimensionamento e o elemento é indicado em vermelho. Como exemplo, podemos alterar a seção da laje 12 para 7 cm e clicar no botão de calcular todas. Perceba que agora o nome L12 está indicado em vermelho, e ao selecionar, podemos observar abaixo que indica um erro D31, erro no cálculo da armadura principal. Se acessarmos a guia positivo, podemos verificar, acessando o botão Resultados da armadura, ao lado esquerdo, o erro que ocorre para cada bitola habilitada para o dimensionamento. Podemos efetuar um duplo clique sobre a indicação do erro, e com isso é aberta a janela da ajuda do programa, onde traz informações a respeito do erro. Então, ele explica o motivo, indicando o item normativo, e ao final temos algumas soluções para solucionar esse erro. Podemos então fechar os resultados da armadura e voltar com a seção de 12 cm que havíamos definido inicialmente e clicar novamente no botão de calcular todos. Com isso, temos então todas as lajes do pavimento, o primeiro pavimento, dimensionadas, podendo conferir então a sua armadura na guia positivo e também em continuidade quando existir.
Seguindo o caminho das ações, podemos acessar agora a janela de dimensionamento das escadas através da janela Edificação. A janela de dimensionamento das escadas é bem similar à das lajes. Então, nós temos também a aba Carga, com as cargas desse elemento, temos a guia de seção, que indica, então, a seção também deste elemento, temos a guia Positivo, com as armaduras principais em cada direção, temos também a aba de esforços e regiões. Também podemos verificar o detalhamento ao lado esquerdo, a opção de resultados da armadura, a opção de calcular todas, pranchas, reações, deslocamentos, momentos, a grelha e também o diagrama de punção dos pilares quando existir. Podemos também acessar relatórios, como, por exemplo, o relatório de cálculos, onde podemos ter acesso às informações de dimensionamento, e temos também o relatório de resultados, em que temos, então, detalhamento dessa armadura. Podemos agora, então, acessar a janela de dimensionamento das vigas. E assim como já visto, temos a janela de cargas, que exibe, então, o carregamento presente nesta viga. Na aba barra, temos as informações referentes à barra, como o comprimento, a extensão, a elevação e o nível. Na guia seção, temos então as informações a respeito da seção em cada trecho dessa viga. Na aba nó, temos os dados referentes a cada nó da viga, incluindo o seu apoio e a armadura negativa. Na guia vão, temos os dados referentes aos vãos resultantes e as suas respectivas armaduras positivas. Na aba de cisalhamento, temos os dados referentes à armadura transversal, o estribo, calculada para cada vão da viga. Na aba envoltória, temos as informações referentes à envoltória da viga e, por fim, na guia abertura, podemos verificar então os dados referentes a aberturas quando existirem na viga. Na parte inferior, podemos verificar a janela de CAD, onde é possível verificar os carregamentos, o esforço cortante, os momentos fletores de cálculo, os momentos torsores, as deformações e, por fim, a indicação do detalhamento. À esquerda, temos também a opção de calcular, de detalhar, acrescentar ou diminuir barras, gravar a bitola, temos a opção de resultados da armadura, temos a opção de configurações individualizadas, em que é possível alterar configurações para vigas específicas. Podemos também alterar a seção, aplicando para mais de uma viga ao mesmo tempo. Podemos também calcular as vigas por aqui, gerar as pranchas, acessar a opção de reações, deslocamentos, os diagramas, os mesmos indicados aqui, podemos abrir então todos eles em conjunto. E voltando aqui à janela de dimensionamento, as próximas opções indicadas com o cifrão estarão disponíveis quando alterarmos aqui a visualização para otimização. Assim, podemos avaliar seções da viga, aplicar otimizações quando for o caso. Temos também aqui a opção de relatórios, onde podemos efetuar a extração de diversos relatórios, como esforços, combinações, cálculo detalhado, onde temos informações a respeito de dimensionamento das vigas, os dados, a redistribuição dos momentos fletores e condição de ductibilidade, então ele faz a verificação quando utilizado o nó semirrígido. E assim como as lajes, caso algum elemento esteja com um erro de dimensionamento, ele também é destacado em vermelho para chamar a atenção do projetista. Para o dimensionamento dos pilares, podemos observar na janela Edificação que temos a opção do pilar presente em cada pavimento e temos também a opção do pilares emprumada. A diferença entre essas duas janelas é que na janela do pavimento,
estarão visíveis os dados de cada pilar apenas no lance de um pavimento específico. Enquanto que na janela dos pilares do projeto, é possível visualizar comparando os resultados de todos os lances em que esse pilar se encontra. Nessa janela, também podemos utilizar os comandos para otimizar a seção e uniformizar a armadura ao longo de todos os lances. Então, temos também a guia de seção, com a seção do pilar em cada pavimento, a aba de carga. Então, aqui nós temos os esforços internos calculados pelo pórtico, a carga axial e o momento fletor. Na aba Escalas, o EBERIC vai reunir aqui uma série de dados auxiliares dos pilares, então como as escalas para o detalhamento, o comprimento de flambagem, calculado então levando em consideração o travamento, né, dos pilares por vigas ou laje. Então aqui temos o vínculo. Na aba de resultados, temos então os resultados das armaduras calculadas para os pilares e temos também o processo de cálculo que foi utilizado, podendo alterar também. Temos também aqui a opção de relatórios com as informações dos pilares. E quando existe também um elemento com erro de dimensionamento, ou seja, algum critério de dimensionamento que não foi atendido, ele traz a indicação aqui em vermelho. Então, seguindo a ordem, podemos acessar no térreo a janela de dimensionamento dos blocos, que são as nossas fundações. Nesta janela, temos também a aba de carga, com os carregamentos nesse bloco. Na aba de seção, temos a informação da seção do bloco, incluindo o seu tipo, né, e a quantidade de estacas. Na aba altura, nós temos os dados referentes à altura do bloco, né, o método de cálculo que foi utilizado, podendo então alterar entre Beliveau e Fremy e Santos. Na aba do pilar, temos os dados referentes ao pilar de fundação, então o pilar de arranque. E na aba de resultados, então, temos as armaduras calculadas para esse bloco, né? E aí, sempre que essa tabela ela for acessada, o programa vai verificar quais os blocos precisam ser recalculados devido a alguma alteração e irão atualizá-los. E observe que nós temos ainda a guia de igualdade, né? Então, o programa ele identifica quando nós temos um bloco igual e aí faz essa identificação na hora de gerar o detalhamento. À esquerda também temos os botões comuns de calcular, gerar o detalhamento, né? Verificar os resultados da armadura, calcular e pranchas. Aqui nós temos também a opção de calcular estacas. Então, ao acionar este comando, o programa ele vai verificar conforme o cadastro de estacas, que pode ser conferido acessando a guia estrutura, grupo configurações, projeto dimensionamento na aba de blocos, a opção propriedades dentro do grupo estacas. Então, aqui nós temos o cadastro das estacas desse projeto, que podem ser incluídas também de acordo com o estudo do seu solo, né? Então, ao acionar, ele vai determinar a quantidade de estacas, né, definindo aqui o tipo de bloco, com base, então, nos esforços que esse bloco vai passar para a estaca e com o cadastro que foi definido com a resistência da estaca. Nós podemos ainda gerar o relatório de cálculo detalhado e termos acesso às informações do bloco. Então, temos aqui a determinação do número de estacas, em que o programa ele começa inicialmente definindo um bloco com uma estaca, e aí ele faz a comparação desses esforços com o limite, ou seja, com as informações que foram cadastradas na estaca. Então, caso alguma verificação não atenda, ele aumenta essa quantidade. Então, por exemplo, essa fundação com apenas uma estaca, a força horizontal estaria acima do limite. Assim, o programa de forma automática define um bloco de 2 estacas, que atende, então, a todos os limites resistidos pela estaca. Então, agora teríamos a janela de paredes e reservatório, referente ao nosso reservatório inferior. Temos, então, nesta janela de dimensionamento das paredes e reservatório, a aba de cargas, com os carregamentos aplicados em cada elemento, a guia de seção,
com a seção desses elementos. Temos a guia positivo, com as armaduras calculadas para as faces inferior e superior do elemento, nas duas direções. Na guia armadura superior, os esforços superiores. Em continuidade, indicam aqui os momentos negativos e as armaduras. Na guia de esforços, temos os valores dos esforços dimensionados em cada elemento, para cada direção. Temos também aqui a coluna de flecha, que indica a flecha máxima. E, por fim, temos a guia de regiões, que controla a armadura das regiões tanto das lajes de reservatório como das nossas paredes. Nós podemos também utilizar a opção de detalhar, para detalhar apenas um único elemento, verificar os resultados da armadura, calcular todos e gerar as pranchas, além também de acessar aqui os deslocamentos dessas lajes, e também das paredes. Temos ainda a opção de grelha, onde podemos visualizar, então, a grelha, assim como das lajes e escadas, visualizar os diferentes diagramas de dimensionamento. Temos, então, também o diagrama de punção, quando existirem ali, e os relatórios referente aos dados, cálculos e resultados aqui desse reservatório, incluindo as lajes e as paredes. Então, agora nós temos aqui todos os elementos dimensionados, e aqui vale reforçar que para as vigas, além de verificar a armadura, para o estado limite último, precisamos verificar também os deslocamentos para verificar, então, o comportamento desse elemento no estado limite de serviço. Então, tanto para as lajes aqui como para as vigas, nós precisamos também atender a essa verificação das flechas. E depois, então, de verificado aqui o dimensionamento de todos os elementos, nós podemos partir para a etapa de finalização, gerando as pranchas, que será visto no próximo módulo. Para obter mais informações sobre os comandos e recursos apresentados, consulte a base de conhecimento com artigos disponíveis no site suporte.autoqui.com.br e o canal do YouTube da AutoQI. Na descrição, você encontrará links para artigos complementares. Eu sou a engenheira Adila Silva, responsável pelo desenvolvimento do objeto de aprendizagem. Autoria do projeto Construa Brasil MDIC, coordenação, professora doutora Regina Ruschel, Recepet Unicamp.